Olá pessoal, nesse vídeo, continuando a revisão em Python. Dessa vez nós vamos tratar da questão das funções em Python, né? Então aqui eu já estou aberto meu Jupyter Notebook, já na pasta Udemy, no ambiente Python. Então, que foi como deixou na última aula. Vamos abrir aqui, então, criar mais um arquivo. Dessa maneira, eu vou dar um rename aqui para o meu arquivo vai se chamar funções. Funções. Pronto. Bom, como é que eu defino uma função? Eu defino uma função com essa palavra def. Def eu defino uma função. Vou criar uma função que se chama listar palavras, não. Vou colocar converter. Converter. Converter, ele recebe uma primeira variável, que é uma variável que eu vou chamar de texto, e uma segunda variável que eu vou chamar de minúsculas. Sendo que essa variável, ela tem um default. O default, ela é uma variável que, no default, ela vale true. Ou seja, se eu chamar a função converter só com uma variável, ele vai assumir essa variável como sendo texto. E a variável minúscula, ele vai assumir como sendo true. Tá? Bom, dois pontos, sempre tem esses dois pontos. Esses dois pontos tem no if, esses dois pontos tem no while, esses dois pontos tem no for, e tem a definição de função também. Bom, o que vai ser minha função? Minha função vai saber o seguinte, eu testo if minúsculas. Se essa variável for true, então return é o valor de retorno da minha função. Return texto to lower ponto split. Esse split, ele faz, bom, o que ele vai fazer? Texto ponto lower. Texto ponto lower, ele vai converter a string texto em tudo para caractere minúsculo. Se a string já estiver minúscula, não vai fazer diferença nenhuma. Esse ponto split, ele vai tirar tudo que é espaço em branco, no início e no fim. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Você imagina que eu tenho uma variável string que é assim, ó, x tem um monte de espaço em branco, teste e um monte de espaço em branco. Tá? Se eu mando imprimir x ponto, aqui não é split não, é strip, tá? Ponto strip e fecha, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir teste. Aqui não dá para ver os espaços em branco, mas eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um igual aqui e um igual aqui. Agora vai aparecer os espaços em branco. Ó, espaço em branco igual, porque ele só tira do que está do lado de fora da string. Para ficar mais claro aqui, ó. Ficar mais claro aqui. Eu vou botar, tem os espaços em branco no início e no fim, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou imprimir, mandar imprimir um colchete, depois o x strip e depois o segundo colchete. Agora eu sei o que realmente tem no... Ó, ele deu colchete, strip e colchete. Pronto. Agora vamos supor que eu tivesse dado só sem o strip, só o x. Aí ele vai imprimir o x do jeito que está. Ó, você vê que vai dar um espaçamento bem maior. Tá? Existe uma outra maneira de imprimir isso aqui, ó, que é o seguinte, ó. Eu posso chegar aqui, colocar um F, aí eu tenho
abre aspas, colchete, f, x, pronto. Posso colocar dessa maneira aqui, ó. Em que isso daqui eu coloco entre chaves. Olha o que ele fez. Ele pegou print, F, abre aspas, ele vai imprimir o que vem depois, o que está entre as aspas. Só que o que tiver entre esses colchetes aqui, ele vai entender como uma variável. Então, a x ele não vai imprimir x, ele vai imprimir a variável. Vamos supor que eu criasse, então, uma variável nova, em que a variável y nova é x strip, tá? Ou seja, é o x sem os espaços nos extremos, tá? E agora eu desse print com o meu y. Agora eu imprimir a minha variável y, que é o x sem os espaços. Eu fiz isso aqui para vocês notarem uma pequena diferença, não sei se vocês perceberam, mas tem uma pequena diferença. Quando eu fiz nessa linha 3 aqui, ó, quando eu dei o print e eu fiz essa concatenação, ou seja, primeiro o colchete, abre o colchete, depois x, strip, e depois fecha colchete, ele fez o x strip, ele tirou os espaços em branco. Mas como ele tem essa concatenação, ele, por conta dele, ele meteu esses espaços aqui em branco aqui, na hora de fazer a concatenação. Ele meteu esses espaços aqui por conta dele. Se eu não quiser esses espaços em branco aqui, eu posso vir por essa opção aqui, ó. Eu crio minha variável com strip, ou seja, tirei os espaços dos extremos. E eu vou imprimir por essa forma aqui, ó, f aspas, né? E aí eu coloco aqui a minha variável y entre colchetes. Agora sim, você vê que agora não aparece o espaço em branco. Percebeu o detalhe do espaço em branco? Então, são essas duas. Essa forma daqui, do F, ela vai ser muito comum. Porque eu vou poder escrever o que eu quero escrever e substituir as variáveis necessárias ali. Tá? Então, voltando para a minha função, eu tenho minha função def converter texto minúsculas igual a true. If minúsculas, converte para minúscula. Caso contrário, else, converte para maiúscula. Caso contrário, não faça para lower, não. Faça para upper. Tá? Então, essa é a minha função converter. Como é que eu chamaria a minha função converter? Bom, poderia dar print. Estou chamando minha função converter a parênteses. Vou passar os parâmetros. Quem são seus parâmetros? Por exemplo, olá, mundo. Só isso. O que ele vai imprimir? Bom, você veja que eu vou colocar o mundo, por exemplo, em maiúsculo. Como eu não passei a função minúsculas, ele vai entender que o minúsculas é true, porque eu não estou só passando um parâmetro só para essa função. Converter um parâmetro só, que é o parâmetro texto. Como não veio o segundo parâmetro, ele vai assumir o default, que é true. Minúsculas é true, ele vai dar texto.lower.strip. Então, ele vai simplesmente colocar todo mundo em minúscula. Se eu fizesse chamando o meu segundo operador, ó, olá mundo, e o meu segundo operador é false. Aí o minúsculas é false. O que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui dentro e vai entrar no else, porque o minúsculas é false. Minúsculas é true só se for o default, se não tiver parâmetro nenhum. Se tiver parâmetro, assuma o parâmetro de minúsculas. Então, minúsculas é false, return texto.upper.strip. Aí ele converte para olá mundo. Outra questão que eu queria falar
que é importante nessa questão das funções, né, é a questão das variáveis. Por exemplo, vamos supor, eu vou definir uma função def que ela vai converter ao quadrado. Def quadrado, ela pega um valor a e ela converte esse valor em quadrado, tá? Então, ela vai fazer o seguinte, ela vai dar return, tá? A vezes A. Pronto. Essa vai ser minha função. Então, eu vou chamar print quadrado com parâmetro 2. Print parâmetro quadrado com parâmetro 2 vai dar o quê? Bom, vai dar A vezes A, 2 vezes 2, vai dar 4. Ele vai imprimir 4. Se eu colocasse aqui 7, ele vai dar 49, tá? Então, eu chamei minha função, tudo ok. Vamos supor que nessa função eu tivesse uma variável aqui dentro. Eu vou chamar minha variável de H, por exemplo. H vale 9, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Bom, não vai acontecer nada, vai continuar a mesma coisa. Print é igual a 49. Mas se eu agora mandasse imprimir H, print H, essa variável H, ela está dentro da função, ela é local na função. Se eu der print H, ele vai errar, ele vai dar erro. Ele vai dizer assim, ó, H não está definido. Ele está definido lá dentro. Ele é uma variável local. Se eu chegasse aqui por fora, tá? E desse uma variável H, por exemplo, se H é igual a 5, isso significa que, globalmente, o 5 está no mesmo alinhamento do print. O H igual a 5 está no mesmo alinhamento do print. Então, globalmente, essa variável H vai valer 5. Então, quando eu executasse essa função aqui, ele vai imprimir 49. Se eu der print H agora o H já existe. O H é 5, não é 9, que é a variável global. Ah, mas eu queria que a variável H igual a 9 passasse a ser global, tá? Então, você vem aqui e escreve essa minha variável H, eu quero que ela seja global. Então, você escreve aqui H igual a 9. Então, veja, a variável global H igual a 9. Você veja o que aconteceu aqui. Ele executou 49. Quando eu executar agora o print, vai dar o quê? Vai dar 9. Percebeu agora o que aconteceu? Agora, quando eu chamei print quadrado 7, ele executou a função. Aí, ele chamou essa função h igual a 9. Só que eu já estou informando para ele que o h é global. Então, o valor global h igual a 5, eu superpus agora. Agora o h é igual a 9. Percebeu a diferença? Se eu não tivesse isso, eu posso colocar isso como um comentário. Ó. E nessa tralha aí, eu coloco em comentário. Aí executo de novo essa função, pronto. O meu h agora é local. H igual a 9 é uma variável local. Quando eu der print h, quanto que vai valer agora? Deve valer o h igual a 5, né? Porque é o valor global. Então, essa é a definição de variável, primeiro de função, né? Que a gente chamou aqui de função, e a questão do escopo das funções. Né? Normalmente, as variáveis das funções têm escopo local, a não ser que você informe que é um escopo global. Muito obrigado, então.